Estamos de volta com o programa Nova Itália. Eu quero lembrar você que a gente está em todas as redes sociais e eu convido você para estar com a gente também. Você está vendo aí no Facebook, nós estamos no Nova Itália, né? No Instagram, no @Nova Itália e no Twitter, no @PGM Nova Itália. Entra lá também com a gente, né? Toda a nossa equipe. Eu entro lá para bater papo com vocês também. Já temos amigos sensacionais, maravilhosos, mas queremos 30 milhões de amigos, se possível for, né? Com certeza, com Ricardo, eu tenho certeza que você tem alguns orgulhos na vida e dentre eles, né, o pai que é fantástico, sensacional ter um pai como o Oswaldo Massaini, né? Exato. E esse livro Emoções em Família, eu queria até mostrar aqui, mostra para mim, Marquinhos, esse livro aqui, Emoções em Família, ó, é um livro que, na verdade, é uma história, é uma homenagem ao seu pai, né, Ricardo? Na realidade, eu fui convidado pela Oficina Editora e a Silvia Bruno Securato para escrever uma antologia sobre emoções em família. Então, eu imaginei que a maior emoção em família que eu tenho é o tributo a meu pai, Oswaldo Massaini. Então, escrevi esse tributo a meu pai, contando das origens da nossa família, que foi lá em Mantova, em 1889, né? Quando eles vieram aqui para o Brasil. E depois eu estive em Mantova também, conhecendo a cidade, onde eu me emocionei muito. Depois fui a San Donà di Piave, província de Venezia, onde minha mãe nasceu. E o contato com os demais Massaínis da família que estão lá em Firenze agora. Que legal, né? Eu acho muito legal você... Olha, se há uma coisa que a gente se emociona é quando vê uma pessoa fazendo, né, relatando as emoções da sua família, né? É muito importante. Italiano é tudo isso, eu né? sentia muito essa vontade de fazer, porque meu pai partiu lá para o andar de cima em 94. Foi fazer filmes com certeza lá, deve né? ter ido fazer filmes com certeza. E é um apaixonado pelo cinema. Claro, sem dúvida. E um italiano assim adorável e eu sempre me senti muito orgulhoso de ser filho dele por tudo aquilo que ele fez. Uma pessoa de origem simples, que chegou no Brasil imigrante e que construiu fama, fortuna, graças ao cinema nacional e graças à sua garra, o seu sangue forte italiano. Eu quero falar com você e quero falar com você também de um dos maiores sucessos do seu pai, do Pagador de Promessas, mas sim. Nós vamos falar já já, porque agora eu quero começar a mostrar para você esse álbum de família. Desse cara, primeiro que foi, né, um ídolo que eu tive, né, na minha adolescência. E segundo que é um cara espetacular, um brasileiro sensacional, que é o Emerson Fittipaldi. Vamos começar a ver esse álbum de família. Bom, com muita alegria no nosso quadro Álbum de Família desse mês, eu estou ao lado de Emerson Fittipaldi. Primeiro, eu estou ao lado de um ídolo meu, porque eu sempre fui seu fã e eu tinha 16, 18 anos quando você ganhou a Fórmula 1 e eu era apaixonado pelas corridas, essa coisa toda. Que prazer ter você com a gente, Emerson. Muito bom estar com você aqui, falar de um assunto tão importante para a minha família, né? Exatamente, né? E a gente quer começar exatamente por esse álbum de família, porque o Barão, né? O seu pai, o Wilson Fittipaldi, ele é filho de imigrantes italianos, né, Emerson? Olha, meu avô Pasquale nasceu numa cidade muito pequenininha chamada Trecna, em Potenza, que é mais ou menos 250 quilômetros abaixo de Nápoles. Ah, tá. Agora, o seu pai, ele se apaixonou muito cedo por carros, motos, por automobilismo, né, Emerson? É uma história que, perto de onde meu pai morava, em Santo André, tinha uma loja de bicicleteiro e mexia com motocicleta. E meu pai adorava bicicleta, meu pai chegou a correr de bicicleta. Agora, por que Barão? Ele estava sempre muito elegante, meu pai. Ah, aí o pessoal, os colegas dele na Rádio Pan-Americana falaram: é o Barão, e ficou Barão. Que legal. Agora, essa geração de imigrantes, né, essa leva
de imigrantes fez a América, né, Emerson? Porque eles chegavam aqui achando que iam ter um castelo e recebiam uma enxada e uma papa para ir trabalhar, não é verdade? Essa gente italiana foi muito forte, muito vigorosa, né, Emerson? Eu acho que foi assim, uma formação, principalmente aqui em São Paulo, que a imigração italiana é tão grande, né? A gente vê na lista telefônica. Nossa! Me falaram que é a maior cidade com oriundos, né? Com descendentes do mundo. Hoje nós temos 30 milhões no Brasil. Né? Se você levar em consideração que a Itália tem 60 milhões, nós temos meia Itália de ítalo-descendentes. Emerson, no próximo bloco a gente vai voltar a falar com você, mas aí eu já quero falar dessa coisa da Fórmula 1. Depois nós vamos falar de Indy, vamos falar de um monte de coisa, tá bom? Então, olha, nós voltamos já com o nosso álbum de família. Emerson Fittipaldi, a gente falou uma coisa lá muito importante e aí eu senti a sua reação aqui, né? E que deve também ter passado pela sua família, esse tipo de coisa, né? Vinham para cá achando que iam ter um castelo, os italianos, e tinham uma enxada e uma pá. Mas daí fizeram o castelo. Daí fizeram a construção, né? Castelo. É isso que é muito legal. Grazie a Dio, novamente, porque a família italiana chegou com muita garra nesse país, ajudou a construir a história desse país. Eu acho que o Brasil e a América, né? Ou as Américas, né? Porque o italiano também tem uma influência muito grande na América do Norte, claro, né? claro. Não seriam, né, o que são hoje se não fosse, né, a imigração italiana. Exatamente. Né? Fala um pouco para mim do seu pai, Osvaldo Massaini, nesse momento maravilhoso do cinema, que é um filme que a gente não cansa de ver, né, que é O Pagador de Promessas. Bom, falar do meu pai já é uma grande alegria, e falar do que ele fez, do que ele construiu no cinema nacional, então é melhor ainda. Ele produziu, na realidade, em parceria e na fase solo, quase 100 filmes nacionais, sempre contando os usos e costumes brasileiros. Meu pai era um idealista brasileiro, né? Brasiliano, como se diz, porque ele gostava muito dos usos e costumes do Brasil. E O Pagador de Promessas é o grande espelho disso tudo. Conseguiu ser agraciado com a Palma de Ouro em Cannes, né? Exato, em 1962, e conseguiu todas as glórias, o reconhecimento mundial com O Pagador de Promessas. Agora, você deve ter ouvido muitas histórias do seu pai, né, do convívio, né, até do Pagador de Promessas. Acredito eu que era muito mais difícil, né, porque primeiro extremamente difícil, sem recursos, sem né? tecnologia, com uma série de problemas, e o produtor cinematográfico, o cineasta, na época enfiava a mão na massa mesmo, fazia tudo. E foi o que meu pai fez. Ele, em parceria com Anselmo Duarte, que foi o diretor do filme, conseguiram fazer tudo, inclusive o sucesso desse filme até hoje passado mundialmente. E um retrato muito fiel. Muito, né? Fiel da nossa religiosidade, da fé, né? Dos nossos usos e costumes da nossa fé. No próximo bloco eu quero falar com você desse projeto de Milão, que eu acho maravilhoso também. É novo, tá bom? super novo. Daqui a pouquinho a gente vai falar, porque nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já com o Nova Itália. Até já.